alunos do oitavo ano, mais uma aula de redação. Hoje nós continuaremos o capítulo 24 da apostila, tá? E peço a vocês que abram a apostila na página 98. Semana passada nós vimos abaixo-assinado, hoje nós veremos o requerimento, ok? Então, na página 98, o que seria requerimento? O requerimento é um texto por meio do qual se faz oficialmente um pedido, uma solicitação a uma autoridade ou a um órgão público. Então, é um documento oficial, né, que você utiliza aí para solicitar algo, né, a autoridades ou a órgãos públicos, ok? Diferente do assinado, geralmente trata-se, né, de um assunto particular, tá? Daquele que o subscreve. No abaixo-assinado, nós vimos que é, era um documento mais voltado para o coletivo, né? Geralmente era produzido por mais de uma pessoa, um grupo, né, que estava ali solicitando algo ou reclamando de algo também, né, para uma determinada autoridade. E ali eles acabavam, né, buscando várias assinaturas para validar aquele documento que era o abaixo-assinado. Aqui você já tem um documento mais particular, né, onde você faz, né, o desenvolvimento aí do documento, certo? E transmite o seu desejo, a sua solicitação, o seu pedido a uma determinada autoridade ou órgão, né? Aí depende aí do contexto do que você necessita, ok? Então aqui na página 98 nós temos alguns modelos. Por quê? Porque aqui fala o seguinte: os modelos de requerimento variam de acordo com a instituição e muitas delas têm seus próprios modelos. Então, há várias formas de fazer aí um requerimento, tá? Nós vamos ver algumas delas, tá? Não que modifique totalmente o contexto de cada estrutura, mas às vezes um determinado órgão solicita alguma coisa a mais dentro do requerimento, outro utiliza uma forma mais básica. Então, aí depende muito do que você precisa e para onde você vai enviar esse requerimento, ok? Então aqui fala que há vários modelos a serem preenchidos e que você a serem preenchidos pelo computador e enviados pela internet, né? A maioria agora dos órgãos eles recebem já pela internet. Outras, porém, exigem que o requerimento seja entregue, né, com um texto impresso. Então aí, dependendo do contexto para quem você for, né, enviar esse requerimento, vai às vezes ser necessário que você digite lá, né, todas as informações e leve até o órgão ou ao lugar ou à pessoa, certo? Então aqui nós temos exemplos de requerimentos na apostila, tá? Então, exemplo básico, por quê? Vamos lá. Requerimento de informações. Excelentíssimo senhor, aí o nome do prefeito, né, que vai colocar, prefeito do município, aí coloca a cidade e, no caso, o estado, né? Aí nós temos aqui o nome. Que nome? O nome de quem está fazendo o requerimento. Se é você que está fazendo, então seria o seu nome. Ou, se fosse eu, né, logicamente o meu nome ali, tá? Nacionalidade, brasileiros, né? Se a pessoa é estrangeira, ela vai colocar a nacionalidade dela. No caso aqui, nacionalidade brasileira, né? Estado civil, solteiro, casado, viúvo, né? Profissão, se tem uma profissão, se não tem profissão, é estudante, universitário, né? E assim por diante, né? Inscrito no CPF, aí tem que acrescentar o número do CPF, né? E também o número do RG, tá? Da carteira de identidade. Residente e domiciliado aí o seu endereço, da onde você mora, tá? Nessa cidade, tendo em vista as obras de construção da Praça dos Aquários, no bairro da Vila União, que tiveram início no mês de janeiro deste ano, mas que sofreram uma interrupção de 2 meses depois, em março, estando completamente paralisadas desde então. Vem requerer
Ó, aqui ele explicou, né, o motivo do requerimento, então ele explicou lá que a questão da paralisação ali das obras nessa praça, né, e aí ele vai indicar o que ele quer, né, o que ele está requerendo, qual é o pedido. Então aí ele fala, né, aqui vem requerer acesso ao contrato firmado com a empreiteira, né, responsável, assim como a seus eventuais aditivos, além de informações sobre o motivo alegado para não continuidade dos trabalhos. Então, ele indicou, né, iniciou lá indicando a questão do problema, que seria a paralisação ali das obras nessa praça. Aí ele indicou qual seria o pedido que ele estava solicitando, que é essa documentação, né, com a empresa que seria responsável a terminar, né, as obras, né, e agora ele vai esclarecer, né, o porquê que ele está solicitando isso. Então ele apresentou o problema, ele deu a ele apresentou o problema, ele indicou a solicitação que ele queria, né, o que ele estava pedindo, e agora ele tem que justificar o porquê que ele quer isso, né? Por que, que a prefeitura vai liberar para ele uma documentação, né, que é restrita lá na prefeitura, né? Que muitas vezes ele pode ter o direito, mas por que que a prefeitura tem que liberar? Aí ele fala aqui a justificativa dele, né? Esclarece por fim que tal requerimento é realizado com fulcro no artigo 5º, inciso, né, 33º da Constituição Federal, que me assegura acesso a tais informações como cidadão deste município. Então, aqui ele justificou, né? Ele justificou o porquê que ele queria, porque, de acordo com a Constituição, ele tem direito ao acesso a esses documentos. Então, ele utilizou aqui uma ótima justificativa. Por quê? Porque ele utilizou a Constituição. Ele trouxe um artigo, uma lei, né? Então fica complicado dele não receber, né? De acordo com a lei, ele tem esse direito. Então ele apresentou aqui o argumento, né? A justificativa por que, que ele estava pedindo aquilo e por que, que ele acha que ele tem o direito, ok? Então, depois que ele fez esses 3 pontos, tá? Ele indica a localidade, no caso a cidade, o dia que ele está digitando, que ele está entregando ali aquele documento, né? O mês e o ano e faz a sua assinatura final. Então, aí você fecha. Se você observar, né, o requerimento, ele lembra muito o quê? A carta, né? Então, ele é um tipo de carta, só que ele é uma carta documentada, uma carta para solicitação de alguma coisa, certo? Então, por quê? Porque elementos da carta. Né? Na carta você coloca localidade, mês, ano, a sua assinatura. Você coloca geralmente, né, tratamentos, pronomes de tratamento, né, para início da carta. Então, tem alguma coisa familiar aí com o gênero carta, tá? É, o gênero relacionado ao requerimento, tá? Então, não é difícil, certo? Geralmente vai seguir uma estrutura parecida, tem que apresentar todos esses documentos, tá? E principalmente tem que indicar qual é o problema, indicar qual é o pedido e justificar o porquê você está pedindo isso para o seu requerimento ser realmente aceito, né? Dentro do contexto aí dos órgãos públicos, ok? Aqui você tem um segundo tipo de requerimento, tá? Então, aqui, ó, se vocês observarem, já teve uma mudança, porque ele iniciou com o nome da pessoa que ele vai enviar. Aí, né, ele indicou aqui qual seria o cargo, né, Ilustríssimo Senhor Chefe da Agência da Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, aí ele iniciou com o nome da pessoa para que ele está enviando e colocou aí já, né, o início com um pronome de tratamento e indicando qual seria o cargo dessa pessoa. Aí, se você observar, bate muita coisa aqui no textinho, ó, eu, nome, né, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF,
né, o RG também, o endereço, né, venho por meio desta solicitação requerer a relação de contribuições, bem como a de vínculos empregatícios constantes em meu nome no Cadastro Nacional de Informações Sociais NIS. Então esse aqui foi bem simples, né? Ele, como era só uma solicitação de documentação e é uma documentação que ele tem direito, né? Ele não precisou justificar muito, né? E não era um problema. Ele só queria realmente a informação, né? Solicitar essa informação que faz parte, que é dele em si, né? Então ele fez só a solicitação mesmo, mas não indicou qual seria o problema ou se ele tinha algum problema de acesso que ele precisava dessas informações aí do Seguro Social, tá? Aí, ó, termos em que pede deferimento, ou seja, deferimento para que seja aceito, tá? Aí ele assina, ainda ele coloca o nome, o telefone e o e-mail. Por quê? Como é uma informação que pode ser passada diretamente para ele pela internet ou mais informações pelo telefone, né? Ele já deixou ali disposto, né, informações para quem acessar esse requerimento, né? Pudesse entrar em contato com ele e transmitir aí essas informações, ok? Então tem uma diferença entre o primeiro requerimento e esse segundo, porém há também vários pontos parecidos, né? Então os dois são formas de requerimento aqui, ok? Aqui na página 99, nós temos um exemplo também de requerimento mostrando assim cada ponto da estrutura de um requerimento. Então, apesar dessas pequenas variações, os requerimentos seguem quase sempre o mesmo padrão. Vocês observaram lá muita coisa parecida. Leia o exemplo a seguir e observe as características mais comuns desse tipo de texto. Então, aqui você tem, ó, né, aqui é olhando aí na apostila de vocês, porque aqui não está abrindo total, né? É, vocês têm aqui, ó, deixa eu ver se eu, aqui, vamos ver se eu, aí. Você tem aqui uma a página e nessa página, certo? Está dizendo o seguinte: e um senhor diretor do Colégio Integrado Manuel Bandeira. Ó, ele utilizou um vocativo, senhor diretor, né? Indicou aqui com o pronome de tratamento para começar, né? E colocou aqui, né? O nome do diretor, Bandeira, né? Hugo Leal de Souza. Então ele começou com o pronome de tratamento, senhor, né? Indicou o que seria o cargo dessa pessoa, né? Diretor do Colégio Integrado Manuel Bandeira, e colocou o nome dele, Hugo Leal Souza. Então vai iniciar isso dessa forma. Observa aqui, ó, o distanciamento entre o início, que seria esse vocativo mais o pronome de tratamento e o nome da pessoa, né? Com o texto centralizado, ó. É quase uma base aqui de quase uma diferença de início lá, né, da folha para quase no meio da folha. Por quê? Porque o texto não é longo, então tem que ocupar toda a página, toda a folha em si. Então terminou, aí ele vem aqui, ó, Laís, né, Iná Costa Franco, o nome, né, inicia-se pelo nome, que são os dados pessoais, aluna do oitavo ano B desta escola, né, residente em Montes Floridos, na Rua das Acácias, número 91, apartamento 53, portadora do RG. Por que não colocou CPF? Porque ela não tinha CPF. Mas se tivesse CPF, provavelmente seria colocado, tá? Aí o RG dela, colocou o número aqui, vem respeitosamente requerer. Aqui ela já entra dentro do contexto do que ela está pedindo. A Vossa Senhoria, autorização para fazer prova substitutiva de português. Então, é o que ela está pedindo, né? Então, ela já está indicando aqui o pedido dela. Aí ela vai ter que justificar por que ele tem que liberar ela para fazer a prova, né?
a aluna não pôde fazer tal prova por encontrar-se doente na data da prova, da referida prova. Então, aí ela justificou o porquê, né? Estava doente. Segue anexo o atestado médico. E ainda ela acrescentou aqui a prova que seria o atestado, né? Que daí dá direito a ela a fazer a segunda chamada, ok? Então, ela foi bem simples, mas foi bem direto, né, a solicitação dela aqui dentro do requerimento, ok? Lembrando sempre em utilizar uma linguagem formal para fazer o requerimento. Lembrando que é um documento, né, aqui que você vai estar entregando. Neste termos, pede deferimento. O que é deferimento? Deferimento é ato ou efeito de deferir, de atender ao que foi solicitado. Se for deferido, quer dizer que foi atendido, tá? Ela assinou, ó, Laís, né? O nome dela certinho, né? Ainda colocou aqui, ó, colocou digitado e assinou, certo? Com a caneta, o contexto. E acrescentou aqui, lógico, né? A cidade, dia 15 de junho de 2017, data e ano, ok? Então ela finaliza ali o requerimento dela. Se vocês observarem, tem alguns pontos de regras que devem ser, né, vistos aqui. Então, tem alguns pontos aqui que vocês precisam estar bem atentos, tá? Que são esses daqui, ó. Embora o requerimento seja curto, não deve ter o texto concentrado no alto da página, né? Os espaços em branco contribuem para a distribuição equilibrada do texto no papel. Por isso, quando escrito pelo próprio requerente, é comum diagramá-lo desta forma. Então vamos lá. Quando você não tem uma estrutura, né, você vai lá entregar e você tem que fazer o requerimento. Né, a empresa, o órgão, ele não te dá nenhum requerimento de base, nenhuma estrutura lá na internet, só para você preencher. Então você tem que seguir esse ponto, tá? Então aqui, ó, entre o vocativo e o corpo do texto, vamos olhar aqui que fica mais fácil, tá? Entre essa parte aqui que é o vocativo e o corpo do texto, tá? Entre o vocativo e o corpo do texto é de espaço de 5 a 7 linhas. Então, como vocês vão fazer, né, o requerimento hoje em aula, coloca lá na primeira linha, né, da folha, tá? O vocativo pode usar uma ou duas linhas, né, dependendo do contexto aí que você for utilizar. Aí pula 7 linhas. Pulou 7 linhas, aí sim você vai iniciar o corpo do seu texto, ok? Entre o corpo do texto e o fecho, espaço em branco de 2 a 3 linhas. O que é o fecho, né? Aqui eu tenho o corpo do texto e aqui eu tenho o fecho, ó, que é esse aqui, ó. Neste termos pede deferimento. Isso aqui você vai colocar duas linhas, pular duas linhas, tá? Para deixar esse espaço. Entre o fecho e a inserção de local, data, uma ou duas linhas. Então, fez o fecho, pula uma ou duas linhas para colocar local, data e ano, tá? E entre o local, data e ano e a assinatura, né? Sua assinatura, você vai também pular de uma ou duas linhas. Fazendo isso, né, você tem aqui do mesmo formato dessa estrutura. Aí fica tudo organizado, fica tudo certinho, né? Fica algo interessante de ver, tá? E lembrar sempre do contexto, certo? Tá? Sempre fazer um contexto aí muito bem organizado, algo que seja de entendimento, né? De todos. E não esquecer de colocar nenhuma informação necessária aí dentro do requerimento. Ok? Então, essa foi a explicação sobre requerimento, tá? Marquem aí na apostila o que vocês acharem necessário, certo? Grifem o que for necessário. Se não entendeu totalmente, volte novamente, assista essa aula, ok? Lá no ao vivo nós teremos mais conversas sobre requerimento. Tem também atividade lá no ao vivo. A atividade de hoje será lá no ao vivo, ok? Então, nos vemos lá e até uma próxima aula de redação. Tchau, pessoal!